Parece que foi ontem, mas já faz 529 dias que a Polícia Federal começou a revelar para os brasileiros um escândalo de corrupção gigantesco, assustador. Desde aquela segunda-feira, em março do ano passado, foram tantas prisões, tantos depoimentos, tantas delações que você já pode até ter perdido o fio da meada. E você não está sozinho. Tem muito brasileiro indignado com esse lamaçal, claro, e meio confuso com o tamanho do pântano. Por isso, o Jornal Nacional preparou uma reportagem especial que resume essa novela de um jeito muito claro, muito objetivo. É o Marcelo Rocha quem mostra. Quem não está totalmente por dentro está no mínimo calejado só de ouvir dizer. Lava Jato. Lava Jato. Lava Jato. Isso aí, desde 17 de março do ano passado, Curitiba é a capital da Lava Jato. O nome surgiu ainda na primeira fase. Policiais do Paraná investigavam doleiros que lavavam dinheiro no mensalão do PT. Um dos doleiros era dono de um posto de combustíveis em Brasília, onde tinha de tudo, menos um lava-jato. Mas o nome pegou. A investigação foi crescendo. A polícia usou escutas telefônicas autorizadas pela Justiça e deu de cara com um velho conhecido, o doleiro Alberto Youssef, que já tinha sido processado e preso por remessa ilegal de dinheiro para o exterior. A polícia descobriu que Youssef deu de presente um carrão de R$250 mil para um ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Documentos apreendidos com Youssef e Paulo Roberto revelaram o esquema de propina em obras da Petrobras. Um esquema que envolveria as grandes empreiteiras do país e políticos. Outras empresas do governo passaram a ser investigadas. À medida que as histórias ganharam tamanho, a lista de personagens só fez aumentar. Quando você acha que acabou, começa a aparecer mais um monte de gente envolvida. Nas palavras do ministro do STF, a cada pena que a gente puxa, vem uma galinha inteira. O Ministério Público e a Polícia Federal dizem que todos são sócios no esquema. Os donos das grandes empreiteiras montaram um clube com regras e tudo mais para fraudar as licitações junto com altos funcionários de estatais, operadores, políticos e ex-políticos. Corrupção para fazer fortunas pessoais, financiar partidos, campanhas eleitorais. Os operadores são importantes porque eles negociam a propina e distribuem o dinheiro que sai das empresas para os envolvidos no esquema. Essa é uma das salas onde são realizadas audiências na Justiça Federal em Curitiba. Aqui, nos últimos meses, foram ouvidas testemunhas de acusação, de defesa e interrogados os réus da Lava Jato. Nas audiências, o réu fica sentado aqui, nessa cadeira. E logo ali fica o juiz federal Sérgio Moro ouvindo tudo. Esse microfone aqui, ó, já captou revelações que mexeram com o Brasil. Dessa média de 3%, o que fosse de abastecimento, 1% seria repassado para o PP. E os 2% restantes ficariam para o PT. A diretoria internacional tinha indicação do PMDB. Então, tinha também recursos que eram repassados para o PMDB. Havia uma regra do jogo que se o senhor não pagasse propina de engenharia e de abastecimento, o senhor não teria sucesso ou o senhor não obteria os seus contratos na Petrobras. A Lava Jato teve até agora 18 fases. 132 investigados já viraram réus, a maioria deles envolvida com desvio de dinheiro público, principalmente da Petrobras. São executivos, ex-executivos e donos de empreiteiras, operadores do esquema, ex-diretores e ex-gerentes da Petrobras, doleiros, ex-deputados e um ex-tesoureiro de partido, além de dezenas de pessoas que tiveram outras funções no esquema. E tem inclusive um monte de réu já condenado, alguns mais de uma vez. É o caso de Alberto Youssef, pivô do escândalo, e dos ex-diretores da Petrobras, Paulo Roberto Costa e Nestor Cerveró. Até agora, somando as penas de todos os condenados pelo juiz Sérgio Moro, tá aí a conta. 265 anos, 7 meses e 15 dias. Prontaram pra caramba, hein? É como se você imaginasse esses fatos como frutos de uma árvore. À medida em que eles vão amadurecendo, em que as investigações de determinados fatos vão amadurecendo, esses frutos são colhidos e são apresentados à justiça na forma de acusações criminais, que nós chamamos tecnicamente de denúncias.
Em Brasília, tem mais investigação. É a que está ligada aos suspeitos que têm o chamado foro privilegiado e só podem ser processados no Supremo Tribunal Federal. 59 pessoas vinculadas a 6 partidos, a maioria políticos com mandato. 2 deles já foram denunciados: o senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, e o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio. Não dá para falar em Lava Jato sem antes falar dos delatores, que apresentaram documentos e provas para, em troca, ficar menos tempo na cadeia. A gente está na sede da Polícia Federal em Curitiba. E essa é uma das salas em que foram assinados vários dos 28 acordos de delação. E as negociações continuam. Muito investigado ainda pode passar por aqui, desde que, claro, queira colaborar. O acordo de colaboração só é feito quando os benefícios para a sociedade são muito maiores do que a contraprestação e o benefício dado àquele colaborador. Se as delações fizeram diferença, bem, antes dos delatores, os procuradores falavam que o total do desvio chegaria a 25 milhões de reais. Depois dos delatores, o número pulou para 6 bilhões e 700 milhões de reais. É o nosso dinheiro que está indo embora, infelizmente. Parte da grana foi lavada com a compra de obras de arte. E muito dinheiro foi para longe. Uruguai, Panamá, Mônaco, Suíça, China. Você acha que esse dinheiro que foi embora volta? Não? Na verdade, a esperança é que sim, mas acho que não. Dessa dinheirama, quase 300 milhões de reais já voltaram para os cofres da Petrobras. Ao todo, o Ministério Público já fez acordos para garantir o retorno de quase 1 bilhão e 700 milhões de reais. Além de seguir o caminho do dinheiro e punir os corruptos, a Polícia Federal avisa: é preciso combater também, e com a mesma urgência, outra praga. Parece haver até hoje no Brasil uma cultura de que, para contratar o serviço público, todo mundo pode sair ganhando alguma coisa. Então, não só o contratante, como o funcionário responsável por participar do processo de contratação. Enquanto não se tiver a noção de que quem tem que sair ganhando é a sociedade com a prestação daquele serviço da melhor forma possível, isso não vai mudar. Novos mecanismos de corrupção vão surgir. Se não, haja Lava Jato por aí. Haja Lava Jato pela frente. As empresas Camargo Correia, Cetal Engenharia e SOG Óleo e Gás já admitiram ter participado do esquema de corrupção na Petrobras. Elas se comprometeram a pagar multas e a ajudar nas investigações. As demais empreiteiras investigadas ou não falam sobre os processos ou dizem que estão colaborando com a justiça. O senador Fernando Collor, o deputado Eduardo Cunha e os partidos políticos mencionados na investigação negam ter recebido dinheiro de corrupção. Agora há pouco, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao Supremo Tribunal Federal o arquivamento do inquérito aberto na Operação Lava Jato contra o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais. A Procuradoria entendeu que não havia elementos mínimos contra ele. A decisão final será do ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato no STF. A investigação foi aberta em março após o policial federal Jaime Alves de Oliveira Filho, conhecido como o Careca, afirmar em depoimento que entregou em 2010 R$1 milhão a mando do doleiro Alberto Youssef a uma pessoa que parecia ser Anastasia. Youssef negou que tenha dado dinheiro ao tucano. O advogado Maurício Oliveira Campos, que defende o senador, declarou que isso confirma o que ele argumentava desde o início, que não havia elementos mínimos contra Anastasia.